Meus irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Nessa noite eu quero, especificamente nesses 7 versículos, é uma quebra no livro de Eclesiastes, em que Eclesiastes, Salomão fala sobre aquilo que o culto a Deus não é. E eu quero então fixar com você nesse assunto. A nossa igreja, pela graça do Senhor, nos últimos anos tem recebido muitos novos membros, e não é diferente nesse ano pela graça do Senhor. E muitos deles, quando nós conversamos sobre aquilo que mais lhe impactou e chamou a atenção ao chegar na nossa igreja, foi justamente a liturgia, foi o culto, a simplicidade do culto presbiteriano, do culto reformado. É um culto em que nós não temos pompa. Nós temos a palavra que é lida, que é pregada, que é exposta. Nós temos cânticos que apontam para a centralidade de Cristo, e assim nós fazemos. Mas é importante sempre pensarmos a respeito do culto, explicar o que era o culto, porque dentro daquilo que a teologia reformada, e essa é uma das áreas da teologia que eu tenho muito apreço, que é a teologia do culto, a teologia reformada ela se distingue muito de outras teologias que nós temos na nossa nação. Nós abraçamos o princípio regulador do culto, é aquilo que descreve os nossos símbolos de fé. E nessa noite eu estarei falando um pouquinho a respeito disso, a partir de Eclesiastes capítulo 5, versículos de 1 a 7. Então, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, nós estaremos no decorrer do sermão, lendo o texto, explicando ao texto, e ao final nós voltaremos com algumas implicações para nós. Eu quero iniciar então esse sermão, na introdução, convidando você a fazer a seguinte reflexão. É provável que você já convidou alguém para vir à igreja. É muito provável que sim. E logo depois que o culto terminou, você deve ter ido para casa perguntando: será que o meu convidado ficou satisfeito com o culto? Será que ele gostou tanto do culto que ele pretende voltar? Meu irmão, infelizmente, esse pensamento mostra como que nós enxergamos o culto que apresentamos a Deus de forma equivocada. Porque nós somos inclinados, em alguns momentos nós somos até mesmo treinados a pensar que o culto que agrada a Deus é aquele que agradou primeiro o adorador. Se o adorador se sentiu bem, se ele foi agradado, então logo passa pela nossa mente que o culto foi aceito a Deus. O problema disso é que o adorador se torna o aferidor do valor do culto que nós apresentamos ao Senhor. E eu quero que você perceba nessa ideia como que isso é problemático, porque isso gera em uma igreja a ideia que o princípio regulador do culto é o homem. São os seus gostos, são os seus desejos, são as suas vontades. Isso resulta num culto, na maioria das vezes, seguindo o formato a bel prazer dos seus líderes religiosos. E geralmente é um culto com inovações, em que a verdade revelada das Escrituras é algo irrelevante, porque aquilo que importa é o adorador ser entretido. É um culto em que as necessidades temporais, as necessidades pessoais, são mais importantes que necessidades atemporais e eternas, como a salvação, como a redenção, como o maior problema da nossa alma, como foi pregado nessa manhã, que é o nosso pecado. Então, criou-se dessa forma, e aí o nosso contexto brasileiro sofre demais com isso, a crença de que a adoração a Deus ela pode ser realizada conforme bem entendem os adoradores. No Brasil existe, na maioria das igrejas, o que nós chamamos de princípio normativo do culto, ou seja, aquilo que Deus não proíbe na palavra do Senhor, isso pode ser feito. Só que esse erro decorre da falta de conhecimento daquilo que, na teologia reformada, como eu citei anteriormente, que nós conhecemos como princípio regulador do culto, segundo o qual somente Deus pode determinar o modo que ele deve ser adorado. Esse princípio parte da verdade de que Deus revelou na palavra, na Bíblia, como que ele quer, como que ele deseja, como que ele prescreve que o seu povo deve adorá-lo. Ao mesmo tempo, o princípio regulador do culto, ele também serve para levar o homem a ter um real entendimento, um correto entendimento da seriedade
que é o ato de apresentarmos o culto ao Senhor. Nessa ideia, meus irmãos, Salomão é alguém que sabia dessa realidade. O texto que nós iremos expor nessa noite é isso que Salomão vai dizer: olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque Deus é aquele que habita nos céus e nós, os adoradores, nós habitamos aqui na terra. Eclesiastes nos ensina que nós não devemos, que nós não podemos nos achegar diante de Deus da forma que nós desejamos, mas do jeito que Ele determina. A temática de Eclesiastes, ela é bastante interessante, porque os 4 primeiros capítulos, e o sábio vai trabalhar uma ideia de buscando sentido para a vida, buscando a realização pessoal, vai mostrar que Deus é aquele que concede vida, é aquele que concede alegria, é aquele que concede o prazer. Só que até o capítulo 4, em momento algum, Salomão fala desse Deus que concede essas bênçãos ser adorado, ser cultuado. E aí no capítulo 5, versículos de 1 a 7, é o único momento que Salomão faz isso, ele aponta para a ideia de que esse Deus, que está acima do sol, que dá sentido para aqueles que vivem aqui debaixo do sol, esse Deus tem que ser cultuado. E ele trabalha essa ideia de culto usando alguns termos que nos são conhecidos: a casa de Deus, obediência, votos, sacrifícios, temor. E aí, o que é mais ainda impressionante nesse capítulo 5, nos 7 primeiros versículos, é que Salomão vai nos mostrar que, existe um Deus que tem que ser cultuado, só que existem alguns perigos. Porque se esse Deus que está no céu, como o Senhor do tempo, como ele descreve no capítulo 3, versículos de 1 a 8, esse Deus que é juiz, que ele descreve, capítulo 3, versículos 16 a 22, ele não pode ser cultuado de qualquer forma. Ele não pode ser cultuado de qualquer forma, como tem acontecido em muitas igrejas. Eu chamo a sua atenção para o versículo 1, que Salomão vai dizer que o culto não é algo trivial, não é algo banal. Versículo 1 ele vai dizer: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Salomão começa o capítulo 5 fazendo uma advertência: guarda o teu pé, vigia os teus passos. E aqui no hebraico dá a ideia de você ter cuidado onde pisa. Vou tentar esclarecer um pouquinho para você melhor, dando uma ilustração que é mais fácil. Às vezes aqui na igreja, as irmãs que de forma tão bondosa nos servem na parte da limpeza, em alguns momentos pode ser que você entrou pela porta da igreja e viu uma plaquinha: cuidado, o chão está molhado, chão escorregadio. Geralmente essa placa serve para nos alertar a respeito de um perigo potencial. A ideia dessa placa é: olha, fique atento onde você pisa. E é fato que aqui em Eclesiastes capítulo 5, não diz respeito por onde você anda, mas aqui é uma advertência sobre onde você está entrando. E aí é descritivo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Casa de Deus aqui é uma referência ao templo de Salomão, construído no século X a.C. Para o judeu, principalmente nos dias de Salomão, ir à casa de Deus, ou ir até o templo, não era ir em qualquer lugar. Não era qualquer coisa. Na cultura de Salomão, ir ao templo era o ponto principal, era o ápice da devoção, porque o templo era o lugar mais sagrado. Simbolizava a santidade, apontava para a glória de Deus, apontava para a presença de Deus entre o seu povo. Então, um israelita nunca entrava no templo de qualquer forma, porque entrar no templo para ele não era algo trivial. Por isso que essa advertência de Salomão existe sobre a postura quando se dirige ou quando vem à casa do Senhor. É como se Salomão estivesse dizendo hoje para nós: fique atento quando você entrar pelas portas da igreja. Meu irmão, sei que isso parece algo estranho para a nossa cultura, porque raramente nós somos avisados que devemos levar a sério esse ato que nós estamos fazendo aqui agora, ou seja, o ato de apresentar culto a Deus, não na nossa casa, mas na casa que é do Senhor.
A cultura evangélica não tem levado muito a sério o culto que é prestado a Deus. A nossa cultura tende a pensar que o importante é cultuar. O importante é que se cultue. Mas, infelizmente, pensam que a forma que nós apresentamos o culto é irrelevante. Eclesiastes está aqui, de certa forma, soprando no nosso rosto e nos levando a pensar que vir à casa de Deus, cultuá-lo, não é algo rotineiro, não é algo banal. E por mais que nós façamos isso, meus queridos, todos os domingos, a Bíblia nos adverte da seriedade deste momento. E eu quero lhe falar com tristeza no coração que é fácil constatar como que nós temos perdido esse senso de importância, esse senso de sublimidade, não só desse momento aqui, meus irmãos, mas também desse local. Nós perdemos a noção ou a sensibilidade que o culto é uma santa convocação de um Deus santo para o seu povo redimido. E esse povo, quando atende a convocação e comparece aqui, esse povo comparece aqui para justamente se encontrar com esse Deus santo. Nós perdemos a noção que, quando a igreja se reúne, ela se reúne em nome de Cristo. E, meus irmãos, Cristo se faz presente conosco. Eu não quero parecer aqui nessa noite moralista, não é essa a minha ideia, mas eu quero usar apenas um comparativo para você entender o que eu quero te mostrar, como que nós perdemos não só a sublimidade desse momento, como também da seriedade desse local. Alguns locais determinam de nós liturgia, a forma que nós nos portamos, a forma que nós nos vestimos. Pense bem, num casamento. Dificilmente no casamento você coloca um boné, uma camiseta regata, uma bermuda e vai para o casamento. Por que você não faz isso? Porque você, de certa forma, respeita a liturgia, a seriedade daquele momento. Você respeita as vestes dos noivos. Você respeita aquele local. Faça um comparativo com a igreja. Eu lembro quando era pequeno que, os mais antigos vão se lembrar disso, existia a ideia de roupa de ver Deus. Os pais diziam, essa roupa é a roupa de ver Deus. O que era aquilo? Era uma roupa extremamente importante? Não. É porque geralmente era a melhor roupa que nós tínhamos. E nós usávamos para nos comparecer diante da pessoa mais importante da nossa existência. É claro que nós não sacralizamos esse local em que nós estamos. Mas o que eu quero que você enxergue é que quando nos reunimos como igreja, Deus se faz presente, fazendo deste momento e fazendo deste local algo extraordinário. E, de certa forma, com as nossas roupas, nós externalizamos uma atitude de seriedade que existe em nosso coração. Mas, ainda nesse versículo 1, o sábio, falando sobre essa ideia de que não podemos enxergar o culto como algo banal, ele nos mostra também que o culto não é uma atitude passiva, o culto envolve a nossa participação. Por isso que ele diz, olha, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Salomão aqui continua a sua demonstração dizendo, olha, que nós temos que ouvir menos, ouvir mais, e falar menos. E aqui o termo que ele usa para essa ideia, quando ele fala para ouvir, essa palavra no grego, no hebraico é a palavra shema, que lá no Antigo Testamento, sempre que essa palavra ela é usada, ela aponta para a ideia de ouvir, mas ouvir com a intenção de obedecer aquilo que está sendo ensinado. Salomão fala aqui também de sacrifícios de tolos, e aqui a ideia na poesia hebraica refere-se ao muito falar que é desprovido da prática. A ideia de Salomão aqui são pessoas que se aproximam de Deus com suas palavras, com seus ritos, mas a sua vivência diária é oposta aos ritos e confissões que verbaliza. Então, logo, aqui a ideia de ouvir e obedecer, a ideia de Salomão é que isso é melhor do que a participação formal na oferenda de sacrifícios. E o fato é que quando nós entendemos a sublimidade da presença daquele
que nós cultuamos, meus irmãos, com certeza, nós iremos querer ouvir mais e falar muito menos. E é isso que a teologia reformada ensina, ou seja, que a palavra de Deus ocupa o lugar central no culto, visto que é por meio da palavra que Deus fala ao seu povo. Só que aqui entra um outro problema de hoje, é que em boa parte das igrejas, no contexto evangélico em que nós estamos, as pessoas querem falar mais do que ouvir a voz do Senhor. E aqui eu quero apenas destacar para você um desses momentos. O louvor. O louvor é uma das formas que nós, no culto que nós falamos. Entenda, eu sou grato a Deus pelo louvor da nossa igreja. Coral, banda. Meus irmãos, que bênção. E dou graças a Deus porque na nossa igreja o louvor não é superdimensionado. Em que sentido? Em sentido de que você superdimensiona o louvor, ou seja, o louvor é aquilo que cria a atmosfera de adoração na igreja, é a parte mais importante, e ouvir a palavra, a pregação, isso fica em segundo plano. Em muitas igrejas, o povo canta tanto que não existe tempo para ouvir o sermão. Sabe por quê? Porque fica tarde. E aí dizem, olha, melhor ir embora, é perigoso. Eu lembro que recentemente fui pregar em um acampamento, e acampamento geralmente os nossos horários extrapolam. E eu era convidado ali, e me levaram, eu fui pregar, e lembro que cantaram 1, 2, 3, 6, 7, 8 músicas. E eu pensei, acampamento é tranquilo, né? Acampamento depois eu posso pregar à vontade, né? E aí o líder chegou e falou assim, pastor, 20 minutos, tá, de pregação? Falei, tá bom, meu irmão, 20 minutos, miserável. 20 minutos. Mas o que eu quero que você enxergue é que para muitos cristãos e muitas igrejas, o cântico ou os cânticos são a parte do culto mais importante. E o sermão, que nós entendemos que é Deus falando conosco por meio da sua palavra, que é exposta fielmente, é deixado de lado. Mark Dever, um pastor batista de grande influência no cenário evangélico mundial, escreveu as 9 marcas de uma igreja saudável, que depois se tornou até mesmo um projeto. Ele, em um dos seus livros, ele falando que estava pregando em um seminário, falando sobre os puritanos, e ele dizia que os puritanos não pregavam menos do que 2 horas. E no seminário para pastores, ele disse que um dos alunos levantou e falou assim, mas que absurdo! Quanto tempo que eles deixavam para adoração? E aí então Mark Dever respondeu, olha, ouvir a palavra de Deus é adoração. E que muitos protestantes ingleses dos séculos passados acreditavam que a parte mais importante de um culto era ouvir a palavra de Deus em sua própria língua, uma liberdade obtida pelo sangue de vários mártires e corresponder a ela em nosso viver. Ter ou não ter tempo para cantar, embora isso não fosse desconsiderado, porque era algo importante para eles, não era algo que ultrapassava o valor da exposição bíblica. Salomão, nesse texto, nos ensina que no ato de culto, ao nos aproximarmos de Deus, tenha consciência de que esse local, esse momento, não é um local banal. E mais do que isso, é hora de falarmos menos e ouvirmos mais a palavra do Senhor. Mas atente, versículo 2 e versículo 3. Salomão nos fala aqui também sobre uma outra realidade. Ele vai dizer que o culto não pode ser centrado no homem. O culto não é antropocêntrico. Ele diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Observe que Salomão diz, não te precipites com a tua boca, nem com o coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Salomão usa 2 termos aqui, que são dentro da, se pudéssemos falar, psicologia hebraica, são expressões que apontam para a consciência de uma pessoa. Salomão usa aqui o termo da boca e também cita o coração. A boca
é apenas o órgão que expõe aquilo que o coração comanda, porque dentro do conceito bíblico, o coração é o centro volitivo do homem. Então, a admoestação de Salomão aqui era para ter cuidado com o que pensa e fala, porque as palavras descuidadas são reflexos daquilo que se passa no íntimo. Porque, na verdade, por mais que a nossa boca fale, a ideia bíblica é que é do coração que sai a ordem para que o seu coração possa pronunciar a palavra. Versículo 3, citando um provérbio dos seus dias, o sábio aqui então nos adverte sobre a necessidade de raciocínio na hora do culto. Salomão aqui está destacando que, às vezes, em momento de culto, nossas palavras são vazias de significado, são sem entendimento. E aqui ele usa a descrição assim como o cansaço produz sonhos sem sentidos. Porém, essa admoestação, Salomão deixa claro, é por conta da grandeza daquele a quem nós prestamos culto. Ele vai dizer, porque Deus está nos céus, e tu, criatura, e tu, adorador, e tu, homem, tu estás na terra. E céus aqui nesse contexto, assume aqui então, não apenas um lembrete, mas também um efeito comparativo. Salomão aqui está falando sobre a grandeza de Deus. Ele está comparando a habitação do homem, que é aqui na terra, com a habitação de Deus, que era a ideia hebraica, que era no céu. A ideia de Salomão aqui então é de transcendência divina, ou seja, existe uma distância moral enorme entre esse Deus santo e os homens. E aí ele está dizendo, por isso você, homem, você tem que ser cuidadoso em seu procedimento diante de Deus. O aviso de Salomão aqui, você que é pai, você também que é filho vai entender bem isso. Sabe quando você era criança, ou até mesmo agora na adolescência, que o seu pai te pergunta alguma coisa, e você, de certa forma, pega e responde num tom de voz alto. E seu pai diz assim, baixa o tom de voz, porque você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com o seu pai. O sábio aqui está nos lembrando que no ato de cultuar, nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com o nosso Pai Celestial. Meu irmão, nós precisamos resgatar essa seriedade, de se estar na presença do sagrado, porque a familiaridade excessiva com o sagrado é prejudicial ao nosso respeito e reverência diante de Deus. Nós precisamos entender que quando cultuamos, nós não estamos na presença de um amigo chegado, o cara lá de cima. Quando cultuamos, estamos diante de um Deus infinito, eterno, imutável, mais temível do que falsos deuses. É fato também que esse Deus se apresenta como um Deus cheio de bondade, um Deus que é amor, um Deus que é amigo fiel, um Deus que é pai. Porém, esse Deus espera que o levemos a sério, como a principal autoridade sobre a nossa vida. Por isso que o culto deve ser sempre centrado na pessoa de Deus, que está no céu, e nunca no homem que está na terra. Meu irmão, quem tem que ser agradado no culto é aquele a quem o culto é dirigido, ou seja, a pessoa de Deus. Não é você que tem que ser agradado, não sou eu. É a pessoa a quem nós dirigimos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Entretanto, de certa forma, para tornar um culto mais agradável para quem participa, muitas igrejas, isso não é de hoje, têm adicionado para dentro do culto elementos que não são descritos nas Escrituras. Charles Spurgeon, no século XIX, já advertiu sobre isso quando ele dizia, na sua disputa naqueles dias com a Convenção Batista inglesa, que começou a adotar aspectos pragmáticos, e aí então Spurgeon rompe com a Igreja Batista, com a Convenção Batista naqueles dias, e Spurgeon então disse, o novo método consiste em incorporar o mundo à igreja, e deste modo incluir grandes áreas em seus limites. Por meio de apresentações dramatizadas, os pastores fazem com que as casas de oração se assemelhem a teatros, transformam o culto em shows musicais e os sermões em arengas políticas ou ensaios filosóficos. Na verdade, eles transformam o templo em teatro e os servos de Deus
em atores cujo objetivo é simplesmente entreter os bodes. Em nosso país, meus irmãos, infelizmente, quase que todas as igrejas adotaram um padrão de culto antropocêntrico, em que o homem que está na terra deve ser agradado, e não o Deus que está nos céus. As pessoas esperam que cada parte do culto satisfaça algum desejo ou alguma necessidade particular sua, porque o sentir-se bem, a satisfação pessoal, conta muito mais do que ir agradar e adorar a Deus. Esse culto antropocêntrico dos nossos dias não pensa primeiro em Deus, ou como Ele deseja ser adorado, mas no ser humano, e como ele pode se sentir melhor no culto. Reverendo Emerson, em um dos seus livros chamado Adoração Cristã, ele diz que o culto não visa agradar pessoas ou satisfazer os nossos desejos pecaminosos de apresentar um show culto. O culto é oferecido a Deus conforme as próprias prescrições divinas, e é Ele mesmo que julga a nossa oferta. Meu querido irmão, somente Deus deve ser o centro do nosso culto. E é Ele mesmo, em Sua palavra, que estabelece os princípios e normas para este ato. A nossa confissão de fé, lá no capítulo 21, na seção 1, foi muito feliz quando diz que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. E é tão limitado pela Sua própria vontade revelada, que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Assim, se perdermos de vista que Deus está nos céus e que nós estamos na terra, meu irmão, nosso culto não passará de palavras vazias, direcionadas às criaturas, e não palavras de adoração dirigidas ao Criador. E o texto segue, versículo 4 a versículo 7, Salomão então encerra a ideia dizendo que esse culto que nós prestamos ao Senhor, ele não pode ser irreverente. Quando ele diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Voto, no nosso conceito brasileiro, é algo que não é tão apreciado assim, mas nos dias de Salomão era completamente diferente. O voto, principalmente num contexto de culto, a nossa confissão de fé também vai falar sobre isso, capítulo 22, salvo engano. O voto era um compromisso assumido com Deus. E a ideia de Salomão e a ideia das Escrituras é que, a partir do momento que você fazia um voto com Deus, você deveria cumpri-lo. Michael Hilton diz que o voto no antigo Israel era uma promessa feita a Deus, que poderia ser uma oração suplicando bênçãos ou uma expressão espontânea de gratidão. Poderia tomar a forma de uma promessa de lealdade, oferta alçada ou a dedicação de algo. Se você ler Deuteronômio, capítulo 23, se você ler Números 30, você vai ver que ali existe explicitado e explicado a lei sobre votos feitos ao Senhor. E trata do cumprimento do voto no mesmo teor de Eclesiastes. Por isso que a conclusão de Salomão é que, se você fizer um voto ao Senhor e você não cumprir, você é tolo. Cuidado com os votos assumidos perante Deus. Essa é a ideia de Salomão, porque esses votos, eles não podem ser feitos de forma irreverente, porque eles foram feitos não diante do homem, eles foram feitos primeiramente diante de Deus. E naturalmente nós fazemos votos solenes. Nós fazemos, não é diferente nos dias de Salomão. Meus irmãos, aqui na igreja, na profissão de fé, nós votamos que seremos fiéis à igreja, que seremos fiéis ao seu governo, que seremos fiéis à sua doutrina. No batismo dos nossos filhos, nós votamos diante de Deus que iremos educar os nossos filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, que nós iremos trazê-los à igreja. No casamento, nós juramos ser fiel à nossa esposa ou ao nosso cônjuge até que a morte nos separe. Só que, se você percebeu bem pela lógica de Salomão, aqui nós temos um indicativo
de que essa realidade que existia nos dias de Salomão, meus irmãos, não é diferente de hoje. Votos são constantemente quebrados. E o são. Só que um voto, diz aqui Salomão, tem que ser cumprido e não se deve dar desculpas quando falhar no cumprimento do voto assumido. A versão King James, do versículo 6, foi muito feliz na tradução quando diz que não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado. Não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano. Ela foi feliz na tradução porque ela mostra aquilo que existia naquele contexto. Naquele contexto, o mensageiro era um sacerdote ou um funcionário religioso do templo que era enviado para cobrar o voto. Então, lembra quando Ana faz um voto, dizendo, olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, o que eu vou fazer? Eu vou entregá-lo ao Senhor. A ideia aqui do texto, e mostra aquilo que era comum naqueles dias, é que se você ofertasse algo ao Senhor, você fizesse um voto ao Senhor, e você não cumprisse, o sacerdote do templo, ou o empregado do templo, era enviado até você. Sabe para quê? Para te cobrar. Existia um SPC nos dias de Salomão. Dizia, e aí, você fez o voto, não vai cumprir? Eclesiastes nos ensina que quem não cumpre o voto não deve se desculpar com o mensageiro de Deus, nem deve se desculpar dizendo, olha, me desculpa, eu fiz o voto e fiz assim, sem pensar, foi engano. A seriedade dos votos quebrados diante de Deus, meus irmãos, é retratada por Salomão ao afirmar que isso traz a ira de Deus sobre o tolo, que faz um voto e não cumpre. Então o sábio aqui nos ensina que o tolo induz a si mesmo a pecar. Por quê? Porque ele fala demais, assumindo votos que não deveriam ser feitos. Por isso que a conclusão lógica de Salomão aqui é a seguinte, olha, o melhor mesmo é não fazer votos, porque se você fizer, cumpra-os o mais rápido possível. Por isso que no versículo 7, Salomão, então, termina dizendo, olha, nós temos que agir diferente dos tolos, não votando apressadamente. Nós não podemos tratar Deus de qualquer forma, porque Deus demanda seriedade, e por isso nós somos exortados a temê-lo. Meu querido, se você observou bem, Eclesiastes começa falando sobre o respeito que se deve ter quando você for ao lugar de adoração. E ele conclui com o imperativo, teme a Deus. Temor de Deus. Mas o que é ser temente a Deus? O que é ser temente a Deus? Temor, e aqui essa ideia no hebraico, é uma mistura de admiração com desejo. Porque quando você teme alguém, você passa a admirar esse alguém. E você tem o desejo de se tornar como alguém que você teme. O culto a Deus está nesse contexto de temor, de reverência e admiração da pessoa de Deus, que nos leva em direção a Ele. Meu irmão, existe, no que diz respeito a temor a Deus, existe aquele medo de chegar perto, mas não é o medo que nos faz fugir. É um medo reverente que nos faz desejar estar cada vez mais perto da sua extraordinária presença. A reverência é você entender a grandeza de Deus, e ao mesmo tempo que você teme a grandeza desse Deus, você deseja, você admira, e mesmo tendo medo de ser esmagado por sua grandeza, você se aquieta perto da sua presença. Eugene Peterson, falando sobre temor e reverência, falou algo sublime sobre isso, quando ele disse que quando nos vemos inesperadamente na presença do sagrado, a nossa primeira reação é parar em silêncio. Nós não fazemos nada, nós não dizemos nada, nós tememos nos intrometer acidentalmente, nós tememos dizer algo inapropriado, nós mergulhamos em mistério, nos aquietamos, nos calamos, com todos os sentidos alertas. Isso é o temor
é o temor do Senhor. E é esse temor que infunde em nós o desejo de obedecer-lhe em tudo, em todo tempo e em todo lugar. É o temor a Deus que semeia em nós o anseio de cultuá-lo, querendo agradá-lo da forma que ele prescreveu em sua palavra. Meu querido irmão, Salomão aqui está nos levando a pensar sobre a seriedade com que devemos nos portar diante da pessoa de Deus. E, sinceramente, eu não sei se temos essa seriedade toda ao nos colocarmos diante da presença de Deus, principalmente em momento de culto. Meus irmãos, nós nos distraímos muito fácil nesse momento com o celular. Nos distraímos. A nossa garganta nunca fica tão sedenta quanto nós sentamos na igreja. Nós ficamos 2, 3 horas no cinema sem ter a mínima vontade de beber água. Mas o miserável pecador, quando senta na igreja, em 20 minutos a garganta começa a coçar e ele pensa: eu estou no deserto do Saara, eu preciso beber água. Essa é a realidade. E não pense que isso aqui é farisaísmo, moralismo, porque apenas demonstra como que nós ainda não entendemos a seriedade e o temor que devemos nos portar diante do Senhor. Essa falta de temor, ela é ensinada às nossas crianças. Meu querido irmão, você não sabe o tanto que o meu coração fica triste quando eu vejo alguns pais trazendo brinquedos e entregando para as crianças na hora do culto. Entrega um tablet e deixa a criança ali o tempo inteiro no culto, enquanto o culto está acontecendo, está ali a criança jogando o jogo ou qualquer outra coisa. E sabe por que fazemos isso? Porque dá trabalho ensinar as nossas crianças a sentar em reverência e temor e cultuar ao Senhor. Estou falando aqui de coisas simples. Conversando com o irmão hoje na hora do almoço, ele me falando da sua antiga igreja. Meu irmão, aberrações terríveis que acontecem na hora do culto, que demonstra o quanto que nós ainda não entendemos o que de fato é temor, reverência, admiração ao nos colocarmos diante do Senhor. Salomão está nos exortando que nós precisamos temer a grandeza desse Deus que está nos céus, quando nós nos colocamos nesse momento que nós estamos aqui e nesse local que nós estamos presentes, para apresentarmos o culto que é devido à presença do Senhor. E eu quero finalizar esse sermão apontando para algumas implicações rápidas. A primeira, meu irmão, dentro daquilo que foi dito nessa noite, fica claro que nós temos que cultuar somente a pessoa de Deus. Devemos cultuar somente a pessoa de Deus. É isso que Eclesiastes 5 nos mostra. Nos mostra que o ato de culto deve ter como centralidade a pessoa de Deus, porque o lugar em que seu povo se reúne é em seu nome. Nós nos colocamos diante do Deus Santo. E esse lugar que foi construído com essa finalidade, quando nos colocamos aqui, meu irmão, ele tem que ter a devida sacralidade observada por nós. Nossa Confissão de Fé, capítulo 21, na seção 2, fala sobre isso. O culto religioso tem que ser prestado somente a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus aponta o Senhor Deus como o único personagem em torno do qual o culto deve se desenvolver. Calvino dizia isso, que toda verdadeira religião está arruinada, a menos que Deus seja o único invocado, pois tão logo a pureza do culto é pervertida, não permanece nada íntegro e saudável, e a fé é completamente subvertida. Meu irmão, quando em um culto as pessoas saem das suas casas e vão à igreja com a intenção de obter algum benefício particular, essas pessoas já se esqueceram de adorar a Deus e não estão lhe apresentando o culto. Entenda, não estou dizendo que nós não somos beneficiados quando estamos aqui, porque o somos. Deus é gracioso por demais. Ele convoca o seu povo. Nós aqui apresentamos o culto que é devido e nós somos abençoados por isso. Mas entenda, nós cultuamos a Deus não é para receber as bênçãos, mas é para expressar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão a esse Deus que está nos céus e a nós que somos mantidos por Ele aqui na terra. O culto a Deus deve ser a atitude natural do povo de Deus, em um reconhecimento prazeroso do seu senhorio sobre a sua existência e de ser Ele o provedor de todas as bênçãos materiais, celestiais, recebidas em Cristo Jesus. O culto jamais deve ser usado para atrair pessoas.
servindo como entretenimento para aqueles que dele participam. O culto tem um propósito estabelecido por Deus, que é para ser focado na pessoa do Senhor. O culto não serve para agradar aquele que cultua, mas quem é cultuado, a quem o culto é dirigido, a pessoa de Deus. E a palavra para você é que, caso você esteja frequentando uma igreja em que a centralidade não é o culto, meu irmão, fuja por amor à sua alma, por amor à sua existência. A segunda implicação, meu irmão, cumpra os votos feitos a Deus. Salomão é taxativo nessa passagem e exorta: olha, se você fez um voto, pague o que você votou, porque Deus não se agrada de tolos. Você quer colocar Deus contra si mesmo? Então, não cumpra os votos assumidos diante do Senhor em momento de culto. A Confissão de Fé, no capítulo 22, fala sobre isso, trata sobre os votos e juramentos que são feitos como um culto a Deus. E a Confissão de Fé fala que é uma promessa feita a Deus, em que aquele que vota coloca-se em posição de cumprir, pois deixá-lo de cumprir é um ato de irreverência para com a pessoa de Deus. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que cumpriram os seus votos. Foram servos. Eu citei aqui o caso de Ana. Mas quantos outros servos na palavra do Senhor fizeram votos diante do Senhor e cumpriram? O voto tem a ver em dar a palavra e manter. Então, se você prometeu algo a Deus, cumpra. O Salmo 15, versículo 4, esse salmo é emblemático porque diz: aquele que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, mesmo que você vá sair no prejuízo, você vai manter a palavra dada diante do Senhor. E aqui, convenhamos, hoje em dia, essa ideia de palavra de honra está em baixa. Esses dias eu vi um rapaz explicando, um sociólogo explicando do porquê da existência de termos tantos cartórios. Meu irmão, eu vou te falar, para você vender ou comprar alguma coisa, você tem que abrir firma. Aí você paga a assinatura da firma. Aí depois você paga mais 5, 6, 7 tipos, você vai em cartórios diferentes. Quando você vê, parece que você gastou mais no cartório do que a coisa que você vai comprar. Por que isso? Ele disse: porque o brasileiro, ele gosta de arrumar tanto jeitinho. Nós somos um povo, de certa forma, inclinados a querer tirar proveito de tudo, que por conta dessa corrupção, o governo vai tentando dificultar as coisas. Burocracia. Só que nós sabemos que houve um tempo em que documento não era necessário, porque as pessoas honravam aquilo que ela dizia. Hoje, meus irmãos, se contratos são quebrados, o que dirá de votos feitos simplesmente com a boca? Zygmunt Bauman dizia que a virtude que se proclama servir melhores aos interesses dos indivíduos da pós-modernidade é a flexibilidade, ou seja, a prontidão repentina que os homens têm a abandonar compromissos e lealdades sem arrependimentos. Meus irmãos, quantos crentes estão totalmente enganados, pensando que existe essa flexibilidade de seu relacionamento com a pessoa de Deus. Quantos tolos em nossas igrejas que no dia da profissão de fé se comprometeu, por exemplo, em ser dizimista, mas não é. Que se comprometeu a levar uma vida cristã digna de um convertido, mas vive muito abaixo da sua profissão e da sua confissão de fé. O que Salomão nos exorta hoje, a palavra do Senhor nos exorta é: cumpra os seus votos assumidos diante do Senhor. Se você fez o voto de ensinar o seu filho a Bíblia, cumpra. Se você fez o voto de abençoar o seu próximo ou a obra missionária, cumpra. Se você fez o voto de servir ao Senhor melhor, cumpra. Essa é a ideia de Salomão. Melhor que você não faça o voto. Se você o fizer, cumpra o mais rápido possível. E por último, e aqui eu termino o sermão nessa noite, nós devemos entender que no culto, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Cristo se une a nós em adoração a Deus. Meu querido, Salomão viu aquilo que se passava no templo, na casa de Deus. Só que Salomão não sabia que um dia não haveria mais a necessidade de oferecer
sacrifícios. Não existe mais a necessidade de oferecer sacrifícios como um culto a Deus, porque o nosso precursor na presença de Deus, Jesus Cristo, já veio. O homem caído em pecado nunca conseguiria, como nós cantamos nessa noite, se achegar diante do Deus Santo por conta dos seus próprios méritos. Mas o próprio Deus, aquele que está nos céus, Ele providenciou um mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como afirma 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus é o mediador porque Ele representa tanto Deus quanto os próprios seres humanos. Ele é aquele que está no céu, mas ao mesmo tempo representa aqueles que estão aqui na terra. Ele é aquele que é totalmente homem, Ele é aquele que é totalmente Deus. Nós somos aceitos por Deus em Jesus e não podemos, portanto, nos apresentar diante de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz que por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus afirma que o verdadeiro culto precisa ser oferecido a Deus por meio de Jesus Cristo, porque é somente por meio de Cristo que algo pode ser agradável diante da pessoa de Deus. Compreenda, meu irmão, não são os nossos ensaios, não são os nossos argumentos aqui na frente, não são nossas orações que faz com que o culto seja belo e aceitável diante do Senhor, mas é a mediação do Redentor e do Salvador, Jesus Cristo. Calvino defendia que jamais culto algum haja agradado a Deus, a não ser aquele que contemplasse a Cristo, pois todas as formas de culto são defeituosas e profanas, a menos que Cristo as purifique pela aspersão do seu sangue. Assim, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós estamos de fato exercitando o sacerdócio universal dos crentes, por intermédio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Só que eu quero terminar esse sermão levando você a enxergar a beleza do culto cristão. A beleza do culto cristão é que Cristo não é apenas o nosso mediador, Cristo não é apenas o objeto da nossa adoração, mas, meu irmão, Cristo se faz presente, unido a nós, no canto em adoração à pessoa de Deus Pai. Hebreus capítulo 2, versículo 12, Jesus disse: a meus irmãos declararei teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus, o adorador perfeito, não apenas intercede por nós, como diz Hebreus, que ele se identifica e se une a nós em culto, em louvor e adoração a Deus. Você consegue perceber a beleza nisso? Enquanto estávamos cantando, mas Eliseu, eu sei que você rege muito bem, as Escrituras nos falam de um maestro que é sublimamente perfeito e que estava conosco enquanto nós estávamos cantando, que é a pessoa de Cristo Jesus. Sabe, no prelúdio, quando estávamos aqui ouvindo o prelúdio e abaixamos a nossa cabeça em oração, Cristo está presente conosco. Quando estamos pregando, ouvindo a palavra, Cristo se une a nós nesse momento. Meus irmãos, não tem nada que nós fazemos aqui dentro em culto que nós estamos associados de Cristo, porque se estivéssemos, o nosso culto não seria aceitável e agradável à pessoa do Senhor. E é por conta dessa beleza que eu quero que você reflita no seguinte: não pense que se ausentar do culto é algo que não é prejudicial a você, porque é. Hebreus capítulo 10, 25, a exortação: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. A nossa frequência aos cultos aponta para o nosso desejo de amar, de adorar, de aprender, de servir a esse Deus. O culto sempre envolve o desejo de participar por parte do ofertante, ou seja, na hora do culto, nós, juntamente unidos a Cristo, oferecemos sacrifícios de louvor a Deus Pai. Por isso, eu quero terminar me dirigindo a você, caro irmão turista. Caro irmão turista. Sabe quem é turista? É aquele que se torna membro da igreja, mas vez ou outra aparece aqui. Eu me dirijo especificamente a você. Reveja urgentemente a sua atitude, porque você está colocando a sua vida espiritual em grave risco. Não pense que as suas
ausências excessivas não têm causado dano a você e à igreja, porque tem. Se nós somos um corpo, se um membro não vai bem, a igreja toda padece. O seu desânimo, a sua frieza em vir à casa de Deus, já revela quão fria já anda a sua vida espiritual. Como dizia von Almen, é pelo culto que a igreja vive, e é nele que pulsa a vida da igreja.